Crescimento da próstata. O que é? Eu sou o Dr. Ricardo Rigo Bicli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. A hiperplasia prostática benigna, ou crescimento benigno da próstata, é um crescimento que ocorre na maior parte dos homens a partir dos 40 anos de idade. Esse crescimento não tem uma causa específica, mas ele vai ocorrer na maioria dos homens. E nesses homens que ocorrem, nem sempre ocorre a presença de sintomas. Ou seja, a uretra atravessa a próstata bem no meio, ou seja, a uretra sai da bexiga e passa pelo meio da próstata. Então, se esse paciente tiver um crescimento da próstata externamente, não vai haver nenhuma compressão dessa uretra. Enquanto que o paciente que tiver sintomas em que a próstata vai crescer para o meio, ela vai acabar comprimindo a uretra. E por isso, a presença dos sintomas vai depender da forma com que essa próstata vai crescer, tanto quanto do tamanho que ela vai ter. Bom, basicamente os sintomas, como eu falei, dependem do tamanho e do formato da próstata. Naqueles pacientes em que a próstata cresce mais internamente e que ocorre essa compressão da uretra, os pacientes apresentam basicamente sintomas que a gente chama de obstrutivos, ou seja, a uretra vai ficar estenosada, menor, um calibre menor, e com isso os sintomas vão ser relacionados ao esvaziamento com certa dificuldade em função dessa obstrução. Então o paciente apresenta um jato mais fino, tem a necessidade de fazer um pouco mais de esforço para que a bexiga consiga se esvaziar. O esvaziamento da bexiga vai ser feito de forma incompleta e por isso o paciente vai ter que ir mais vezes ao banheiro durante o dia, vai ter que ir ao banheiro, acordar durante a noite para ir ao banheiro e vai ter que fazer um pouco de esforço para que consiga esvaziar a bexiga completamente, ou às vezes até o esvaziamento incompleto. Porém, naqueles pacientes em que o crescimento é mais externo, pode haver um crescimento para dentro da bexiga e causar sintomas basicamente irritativos, que são sintomas em que o paciente tem a urgência de ir ao banheiro, que você não tem a sensação que a bexiga vai escapar a urina, e sintomas de que você tem que ir a necessidade de ir com frequência e sem a urgência, sem a sensação de que vai escapar a urina. Esses sintomas irritativos não vão causar obstrução, então o paciente não vai ter a necessidade obrigatoriamente de ter que fazer esforço para urinar. Esses sintomas então vão depender do formato, do tamanho que a próstata vai ter também, porque se a próstata for bastante volumosa, ela vai comprimir a bexiga, limitando a capacidade da bexiga. Então a bexiga que deveria caber lá 400 ou 500 ml, pode caber somente 100 ml. Então vai fazer com que o paciente apresente somente um aumento da frequência urinária, tanto diurna quanto noturna, mas por uma redução do volume da bexiga e não um sintoma basicamente irritativo. Essa ausência de esvaziamento incompleto da bexiga pode trazer uma consequência, que seria a infecção, porque a presença de urina residual, a sobra de urina na bexiga, pode aumentar a quantidade de bactérias que vão ficar presentes na bexiga. E com isso aumenta a chance de infecção urinária. A presença de urina residual na bexiga também pode fazer com que acumule cristais que aumentam o risco de formação de cálculos na bexiga. Então o paciente, a partir dos 40 anos de idade, deve fazer a consulta com o seu urologista, principalmente na presença desses sintomas que a gente relatou. Então é muito importante que o paciente faça o seu exame periódico anual com o urologista em todos os pacientes a partir dos 40 anos de idade. E nesse momento que o paciente faz a consulta, a gente já vai fazer o preventivo do câncer e a partir dos 50 anos de idade, acrescentando junto o exame do toque para fazer o diagnóstico mais precoce do câncer de próstata. Os exames que a gente solicita no paciente que tem essa suspeita de aumento da próstata são o exame de ultrassom, para que a gente possa fazer a medida do volume exato que a próstata tem, para medir o volume de quanto urina tinha na bexiga, e também, depois que o paciente urinou, ele pode voltar, fazer o exame para ver quanto que sobrou, para ver quanto tinha antes da micção e quanto que tinha após a micção. Um exame que a gente solicita no dia a dia é o exame de urofluxometria. Esse exame tem a necessidade o volume, o fluxo da urina, a velocidade com que a urina atravessa o canal da uretra e sai da bexiga, o tempo que leva, a quantidade que sai, para a gente ver se existe algum grau de obstrução. Em alguns casos é necessário, principalmente quando tem bastante sintomas irritativos ou quando o paciente tem uma próstata pequena e que tem sintomas obstrutivos, em que esses sintomas podem ser causados por uma outra origem, outra causa, por exemplo, uma alteração esfincteriana, que o paciente tem um esfíncter hipertônico que dificulta o exame da bexiga, ou por uma estenose da uretra,
ou por uma alteração de contração da bexiga, por uma hipocontratilidade, ou seja, uma bexiga fraca, digamos assim, e que a próstata pequena não justifica os sintomas que o paciente tem. Então, nesses casos, a gente faz o uso de um exame chamado de estudo urodinâmico. Nesse estudo, nós vamos fazer, o paciente faz o exame inicial da urofluxometria e depois se coloca uma sonda dentro da bexiga para que se esvazie por completo a bexiga, e essa sonda vai servir para que a gente encha a bexiga de soro e consiga, depois que encher, quando o paciente vai esvaziar, a gente consiga fazer a medida da pressão que a bexiga está fazendo e fazer o estudo fluxo-pressão, em que a gente vai avaliar se existe obstrução ou não e se existe, qual é o grau dessa obstrução. Esses exames são muito importantes para que a gente confirme o diagnóstico e para que também se faça o diagnóstico diferencial com outras doenças, como a estenose da uretra, como eu falei, para que a gente faça o tratamento adequado, para que não se faça o tratamento incorreto desse paciente. Se o paciente tem um exame mostrando que uma próstata pequena, ele pode ter uma estenose da uretra, então a gente pode solicitar eventualmente o exame de uretrocistografia, que a gente coloca o contraste dentro da bexiga e da uretra e se bate a chapa para a gente avaliar se esse canal, essa uretra, está dentro do calibre adequado, se não existe uma estenose. Então, esse diagnóstico diferencial é muito importante para que o paciente faça realmente o tratamento correto. Bom, temos o diagnóstico de que a próstata está realmente aumentada. Esse paciente vai realizar um tratamento ou clínico ou cirúrgico, dependendo do grau dessa obstrução. Então, na maioria dos casos, o tratamento clínico é suficiente para que a gente consiga aliviar os sintomas do paciente, reduzir o grau de obstrução e melhorar até o volume, diminuir o volume dessa próstata. Alguns casos mais severos em que já existe comprometimento da contração da bexiga, como uma hipertrofia dessa musculatura da bexiga, que a gente chama de bexiga de esforço, é necessário o tratamento cirúrgico, em que se faz a retirada da próstata pela uretra através da ressecção transuretral de próstata, que é a famosa raspagem da próstata. Então, dessa forma, nós retiramos todo o tecido da próstata que cresceu, que ficando basicamente a cápsula da próstata, a casca da próstata, e permitindo que a urina, então, consiga sair da bexiga. Esse tratamento cirúrgico vai ser reservado para aqueles casos em que existe um grau de obstrução mais severo, ou nos casos em que a bexiga já tem alguma alteração, ou que o paciente tenha infecções urinárias de repetição, ou que já tenha cálculos dentro da bexiga, que nesse caso necessite fazer o tratamento da cirurgia da próstata e a retirada dos cálculos, que pode também ser feitos pelo canal, ou que o paciente também tenha alterações renais em função da próstata. Porque nós temos que lembrar que o sistema urinário é um sistema de encanamento. O rim fabrica a urina, ou seja, filtra o sangue e fabrica a urina, ele joga a urina para dentro da bexiga através dos ureteres, dos canais que descem do rim para a bexiga, e a bexiga acumula urina e depois esvazia. Como a próstata fica logo abaixo da bexiga, se a próstata trancar a bexiga, automaticamente aumenta a pressão dentro do sistema do rim. Então, os pacientes que têm dificuldade de esvaziamento da bexiga podem ter alterações de função do rim, pode ter uma dilatação do rim por represamento da urina dentro da bexiga e que se transmite para trás até o rim. Então, por isso, esses pacientes necessitam um tratamento mais enérgico, ou seja, mais agressivo, no caso, o tratamento cirúrgico. Então, procure o seu urologista para que ele lhe indique o tratamento correto, faça todos os exames necessários, lhe dê o diagnóstico e lhe dê o caminho mais correto para o senhor fazer. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.